Fala fera, essa é a nossa aula sobre Teorema de Arquimedes. Pessoal, Arquimedes propõe que um corpo total ou parcialmente imerso no fluido recebe desse fluido uma força vertical dirigida para cima, cuja intensidade é igual à do peso do fluido deslocado pelo corpo. Além disso, ele conclui que o fluido deslocado pelo corpo, o volume de fluido deslocado pelo corpo, é igual ao volume da parte submersa do fluido. Basicamente, esse é o resumo do Teorema de Arquimedes. Agora vamos destrinchar cada conceito com um pouquinho mais de calma, tá certo? Primeiro conceito. Se eu colocar um corpo no fluido, certo? Esse corpo vai deslocar esse fluido. Imagina você com um copo com um suco e você acrescenta um gelo. Você vai notar que o nível de suco vai subir. Arquimedes conseguiu comprovar, pessoal, que esse volume que sobe, é igual ao volume do corpo que está submerso, tá certo? Quando o corpo estiver totalmente imerso, imerso é dentro, ou submerso, o volume do líquido que se desloca é igual ao volume do objeto, tá bom? Porém, se o objeto não for totalmente submerso, ele vai ter duas partes. Ele vai ter a parte emersa, que é a parte que está fora, e a parte imersa, que é a parte que está dentro. E aí Arquimedes conclui, pessoal, que o volume, ainda assim o líquido vai sofrer um desnível, né? E o volume do fluido que se desloca é igual ao volume da parte imersa. Então, quando estiver parcialmente imerso, o volume deslocado, o volume de líquido que se desloca, é igual ao volume do corpo que está imerso. Com isso, ele conseguiu resolver um grande problema para um rei que estava se achando enganado pelo seu ourives. Vale a pena procurar a história de Arquimedes, Eureka e a coroa do rei. Tá? Com essa descoberta, diz a lenda que ele sai correndo pelado pela rua, gritando Eureka, 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 porque ele descobriu isso durante um banho. Bom, pessoal, com esse conceito, sabendo que toda vez que você coloca um corpo no fluido, ele vai deslocar esse fluido, tá? Esse líquido, e o volume deslocado é igual ao volume da parte que tiver imersa. Se ele tiver todo imerso, o volume do líquido deslocado é o volume do corpo inteiro. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá bom? Agora vamos ao conceito de força. Arquimedes diz, pessoal, que quando eu coloco um objeto num fluido, esse fluido exerce uma força vertical e para cima nesse objeto. Vou repetir aqui esse experimento, ó. Eu tenho esse objeto que tem 4 newtons, aqui é um dinamômetro, tá? 4 newtons e aqui não tem nada, é ar, 0 newtons. Quando eu coloco esse objeto, quando eu mergulho esse objeto, ele empurra a água para dentro desse recipiente, tá certo? Empurra a água para dentro desse recipiente. E agora eu tenho 1 newton, o peso aparente dele é de 1 newton, e aqui fora eu tenho 3 newtons de líquido. Qual é o conceito de Arquimedes, pessoal? O empuxo é a força que empurra esse fluido para cima. Você pode fazer essa experiência em qualquer líquido, na praia, na piscina, onde você quiser. No líquido, os objetos ficam mais leves. Você pode até colocar uma pessoa no braço, uma pessoa muito mais pesada que você consegue colocar no braço. Por quê? Porque no líquido existe uma força que empurra o objeto para cima. Essa força se chama empuxo. Tá? O empuxo tem o mesmo valor do peso do líquido que foi deslocado. Ora, quando eu coloquei esse objeto aqui dentro do líquido, ele empurrou o líquido para dentro do recipiente. Esse peso do líquido é igual ao empuxo, tá certo? Então, o peso do líquido, o empuxo também pode ser dado pela densidade do líquido, pelo volume deslocado e pela gravidade. Note que agora o peso aparente do objeto é de 1 newton. Por quê? Porque o peso dele é 4, o empuxo é 3, 4 menos 3, só sobrou 1 newton aqui para o dinamômetro. Beleza? Então, o empuxo é a força que o líquido exerce num objeto verticalmente para cima. Ah, eu não acredito que existe essa força. Pega uma bolinha, quanto mais leve, mais seguro para você, uma bolinha de isopor. Afunda a bolinha de isopor no líquido e solta. Você vai ver que essa bolinha de isopor vai ser ejetada para cima. É a força que o líquido exerce sobre ela. Essa força é o empuxo e ele é dado por essa fórmula. A densidade do líquido
o volume deslocado, que a gente já aprendeu a calcular nos slides anteriores, vezes a gravidade. Vamos fazer um problema. Um iceberg cuja densidade é 0,92 gramas por centímetro cúbico encontra-se em equilíbrio de flutuação em um lugar onde a densidade da água do mar é 1,05 gramas por centímetro cúbico. Indique a porcentagem aproximada do volume do iceberg que permanece abaixo da superfície. Ora, pessoal, esse iceberg ele flutua porque existe uma força do fluido nele, verticalmente para cima, chamada empuxo. Verticalmente para baixo existe a força peso, que é a força que o planeta exerce sobre ele. Como ele está flutuando, ele está em equilíbrio. Em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso. Substituindo as fórmulas, a fórmula do empuxo é a densidade do líquido, vezes o volume deslocado, que é o volume do iceberg que está imerso, vezes a gravidade. E o peso é massa do corpo vezes a gravidade. G dividido por G é 1. O que é que me sobra? Bom, pessoal, a primeira coisa é que eu transformei a massa do corpo em densidade vezes volume. Ora, a densidade é massa sobre volume. Então, multiplicando meios pelos extremos, a massa é densidade vezes o volume. Outra coisa, a densidade do líquido, que é 1,05, eu multipliquei por 10 a terceira, tá certo? Para transformar em quilograma por metro cúbico. Então, eu tenho a densidade do líquido, 1,5 vezes 10 a terceira, o volume deslocado, que é o volume imerso, que está dentro do líquido, e a densidade vezes o volume do corpo. Pessoal, a densidade do corpo é 0,92, que eu também multiplico por 10 a terceira para transformar em... E aqui o volume do corpo, beleza? Bom, pessoal, posso dividir 10 a terceira por 10 a terceira. O 1,05 que multiplica na esquerda, na direita ele divide. Ora, 0,92 dividido por 1,05 é 0,87. Agora vamos analisar essa resposta, pessoal. O volume imerso é 0,87 do volume do corpo. Ou seja, o volume imerso é 87% do iceberg. Tá certo? 87% do iceberg está submerso. Vamos fazer outro problema agora. Agora eu tenho um balão de hidrogênio de peso igual a 600 newtons que está preso a um fio em equilíbrio estático vertical. Tá aqui o balão, tá preso no fio aqui. Seu volume é igual a 80 metros cúbicos, é o volume do balão. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Densidade do ar é 1,25 kg por metro cúbico e eu quero a tração no fio. Pessoal, o que puxa esse balão para cima é o empuxo, não do líquido, mas do ar, que é um fluido. O que puxa esse balão para baixo é o peso, tá certo? Além disso, tem uma tração que impede que esse balão suba. Como tudo isso está em equilíbrio, a tração mais o peso tem que ser igual ao empuxo, certo? Para o balão ficar em equilíbrio. Então, peso mais tração é o empuxo, que é a densidade do fluido, no caso o ar. O volume imerso é o volume total do balão, está imerso no ar. E a gravidade, que é 10. Então, o peso é 600. A densidade do ar é 1,25, já está em quilograma por metro cúbico. O volume do balão é 80, vezes G, que é 10. Então, 1,25 vezes 80 vezes 10 é 1000. O 600 que soma na esquerda, na direita ele subtrai. Então, a tração que essa corda suporta é uma tração de 400 newtons. Ok? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre o Teorema de Arquimedes. Deixo aqui a playlist completa de hidrostática. Sugiro que assistam todos os vídeos. Gostou? Curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera inteira, beleza? Aquele abraço.